Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos prosseguindo o nosso curso no tópico que trata dos crimes contra a Previdência Social. E neste módulo falaremos do crime de falsificação de documento público. Vamos ver então o que temos que saber para a nossa prova sobre o crime de falsificação de documento público para a nossa prova de direito previdenciário. É claro que esses crimes são tratados dentro da disciplina de direito penal, né, sob outros aspectos, outras vertentes, outro tipo de interação doutrinária e jurisprudencial. Aqui, o nosso trabalho é o estudo do crime para as provas de direito previdenciário. Então vamos a ele, vem comigo. Muito bem, seguindo. Muito bem, olha só, pessoal, vamos falar agora do crime de falsificação de documento público, tá certo? Olha só. Crime de falsificação de documento público. Esse crime de falsificação de documento público, não é documento particular, ele está previsto no Código Penal, no artigo 297, né, e parágrafos. O que diz o caput, né, do artigo 297 do Código Penal? Diz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então vejam, é possível ocorrer esse crime de falsificação se houver uma falsificação total ou até mesmo se houver uma falsificação parcial. Mas tem que ser, para que esse crime ocorra, um documento público. Também é o crime, além de falsificar o documento em todo ou em parte, alterar documento público verdadeiro. Pegar um documento público verdadeiro e alterá-lo de forma a torná-lo falso. Qual que é a pena aqui? A pena aqui ela é mais bruta do que a pena do crime de apropriação indébita previdenciária e do que o crime de sonegação de contribuição previdenciária, porque ela é uma reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vejam, o crime de apropriação e sonegação é de 2 a 5. Esse aqui é de 2 a 6 anos e multa. Fechado? Beleza, vamos seguir. Olha só. Vem comigo. Vamos entender o caput, então. Qual que é o núcleo aqui do que estamos estudando no crime de falsificação de documento público? Falsificar documento público. Mas a falsificação do documento público, ela ocorre, o crime, se a falsificação for em todo o documento ou em parte do documento. Além dessa falsificação total ou parcial, também é falsificação de documento público pegar um documento verdadeiro e alterar, né, esse documento. Pegar um documento verdadeiro e alterá-lo também é falsificar. Criar um documento falso, né, falsificar totalmente um documento ou parcialmente um documento público, incorre nesse crime. Pegar um documento verdadeiro, mas alterar informações lá, também é o crime de falsificação de documento público. Tranquilo? Lembrando que a pena de reclusão de 2 a 6 anos, não de 2 a 5, mas de 2 a 6 anos e multa. Fechou? Vamos seguir. Agora, se quem falsifica esse documento público em todo ou em parte, ou altera um documento público verdadeiro, se este agente, que é quem pratica o crime, ele é funcionário público e não basta ser funcionário público, mas comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou seja, as duas coisas têm que acontecer. Tem que ser servidor público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Neste caso, há um aumento de pena. Neste caso, o que acontece com a pena? Aumenta-se a pena da sexta parte, ou seja, aumenta a pena em mais um sexto. A sexta parte significa aumenta a pena em mais um sexto. Tá certo? Volta para mim. Então sabemos que a pena, nós sabemos qual é. Ela é uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Esta pena será aumentada de mais um sexto, ou seja, de sua sexta parte, se o crime for praticado por servidor público, por funcionário público, né? E não basta ser servidor público. Ele tem que cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Beleza? Vamos continuar.
para os efeitos penais, equiparam-se a documento público. Veja, vou falar de documentos agora que não são documentos públicos, mas uma vez falsificados, trarão os mesmos efeitos criminais, ou seja, os mesmos efeitos penais, como se o documento público fosse. Ó, eles são documentos públicos por equiparação para fins penais. Vamos lá. Documentos emanados por entidades paraestatais. Qualquer documento de uma entidade paraestatal, ele equivale a um documento público. Título ao portador também equivale a um documento público para fins penais, para fins de ser ou não um crime de falsificação de documento público, né? Transmissível por endosso, também ele é um documento público por equiparação para fins penais. Ações da sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. Todos esses documentos são particulares, porém equiparados a documento público para fins de crime. Então veja, os crimes que nós estamos estudando, crime de falsificação de documento público, ele se aplica a documento público, mas se aplica também a estes documentos particulares que são equiparados a documentos públicos para fins penais, ou seja, para fins de ocorrência ou não deste crime de falsificação de documento público. Tranquilo? Então, se for um documento emanado de uma entidade paraestatal, um documento, um título ao portador, um documento transmitível por endosso, ainda que seja um documento particular, ele será, caso seja falsificado no todo ou em parte, ou tenha aí uma alteração no seu conteúdo, ele será um crime de alteração, um crime, de falsificação de documento público. Ah, mas é documento particular. Mas o crime será como se documento público fosse, porque para fins penais, esses documentos têm aí a mesma qualidade penal dos documentos públicos. A mesma coisa, ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. Falsificar testamento, falsificar ações de sociedade comercial, falsificar livros mercantis. Falsificar esses documentos no todo ou em parte, ou alterar aí um documento verdadeiro, é crime de falsificação de documento público, mesmo sendo documento verdadeiro. Repito, pois tais documentos são considerados documentos públicos por equiparação para fins penais, para fins de crime e de punibilidade. Beleza? Tranquilo? Então essas regras de falsificação de documentos públicos valem para todos os documentos públicos e para os documentos particulares previstos no parágrafo 2º. Lembrando que quando for servidor público e ele valer-se aí do seu cargo, aproveitar-se do seu cargo, cometer o crime prevalecendo-se do cargo, haverá um aumento de pena, que é a 6ª parte. Vamos seguir. Seguindo. Ainda sobre falsificação de documento público. Sobre falsificação de documento público, também incorre no crime de falsificação de documento público. Lembrando que estamos falando aqui desse documento. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. A própria pessoa insere ou faz inserir, determina que outro insira. 3 situações aqui. Primeiro, quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, ou seja, folha de pagamento ou qualquer documento que sirva para fazer prova perante a Previdência Social, uma pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então veja, se a empresa incluir na sua folha de pagamento alguém que não é segurado, apenas para que essa pessoa se beneficie, por exemplo, de um salário maternidade, ou, por exemplo, se a pessoa insere ou faz inserir qualquer informação em documento, qualquer documento de informações que sirva para fazer prova perante a Previdência Social. Uma carteira de trabalho, por exemplo, faz ali uma informação falsa, também é considerado falsificação de documento público, irá incorrer nas mesmas penas que vimos até então, que é a reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá certo? Então veja, inserir uma pessoa que não é segurado obrigatório, pegar, por exemplo, colocar uma pessoa como empregada na folha de pagamento sem que ela seja, é um crime também
de falsificação de documento, né? Incorrendo na mesma documento público, incorrendo na mesma pena, tá certo? Também incorre na mesma pena, ou seja, tem o mesmo tratamento da falsificação de documento público. Pegar qualquer documento que sirva para fazer prova perante a Previdência Social e inserir ou fazer inserir, né? Claro, que informações que não sejam verídicas. Tá certo? Vamos voltar para a tela. Então, colocou ali pessoa como segurado obrigatório na folha ou em qualquer outro documento, sem que seja crime, né? Falsificação de documento público com a mesma pena que vimos. Também quem insere na carteira de trabalho, tá aqui, ó. Inserir ou fazer inserir na carteira de trabalho e previdência social. Inserir, né? Empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social. Declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Ou seja, declarar falsamente na carteira de trabalho ou incluir na carteira de trabalho uma declaração diversa da que deveria ter sido escrita, também incorre nas mesmas penas que estamos estudando por falsificação de documento público. Tá certo? Muito bem. E mais um caso aqui, ó. Também incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento público quem insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, ou seja, qualquer documento contábil ou qualquer outro documento, né, relacionado às obrigações da empresa perante a Previdência. Se colocar esse documento, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado, também incorre nas mesmas penas. Tranquilo? Então vamos lá. Inseriu segurado, inseriu ou fez inserir segurado obrigatório em folha de pagamento ou em qualquer documento, né, que faça prova perante a Previdência. Corre nas mesmas penas que estudamos. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita na carteira de trabalho ou em qualquer outro documento que deva produzir aí prova perante a Previdência. Também incorre nessas mesmas penas. E também incorrerá nessas mesmas penas quem inserir ou fazer inserir em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado a uma obrigação do contribuinte perante a Previdência, ok, da empresa perante a Previdência, uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado naquele documento. Então vejam, em quaisquer desses casos, né, estamos também falando de a mesma pena que temos em relação ao crime de falsificação de documento público. E mais uma informação para vocês sobre esse crime. Vem comigo. Para fechar, ainda nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, que documentos são esses? Só voltar aqui, ó. Os documentos do parágrafo 3º são esses daqui, ó. Se omitir na folha de pagamento ou em qualquer outro destinado a fazer prova perante a Previdência, na carteira de trabalho, documento contábil ou qualquer outro relacionado à obrigação da empresa perante a Previdência, ou seja, se omitir em quaisquer dos documentos que nós mencionamos no slide anterior, o nome do segurado e seus dados pessoais, a sua remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou a prestação de serviços, também ocorre a falsificação de documento público e nas mesmas penas incorrerá. Não pode omitir nome do segurado, dados pessoais, remuneração, vigência ou prestação de serviço, ok? Se houver qualquer destas omissões, na carteira de trabalho, na folha de pagamento, na contabilidade, ou em qualquer outro documento que se preste a fazer prova perante a Previdência, ou em qualquer outro documento relacionado a uma obrigação que a empresa tenha perante a Previdência. Em quaisquer desses casos, a omissão do nome do trabalhador, da sua remuneração, dos seus dados pessoais, vigência do contrato de trabalho e prestação de serviço, esta omissão também incorre nas mesmas penas que estamos estudando dentro do crime de falsidade de documento público. Beleza? Lembrando que há casos em que documentos particulares podem também se equiparar a documento público, que são aqueles documentos particulares que nós mencionamos, ok? Para fins penais,
eles se equiparam ao documento público. E vimos também que se o agente é servidor público e comete o crime prevalecendo-se da sua função de servidor público, a pena será aumentada, majorada, né, na sua sexta parte. São essas as informações que eu queria trazer para vocês sobre o crime de falsificação de documento público. Ok? No próximo módulo, vamos falar sobre crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação. Até lá!